Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. No episódio de hoje do podcast, a gente vai falar sobre o dinamismo da vida, mas também sobre o dinamismo do futebol. A ideia para esse episódio surgiu nesses dias. Como de costume, eu estava vendo uma dessas reportagens de rede social, se eu não me engano, foi de um jornal inglês, que falava que faz tantos anos que a tumba daquele faraó famoso, Tutankhamon, foi descoberta. E, enfim, essa reportagem me fez refletir e pensar como essa civilização, especificamente, passou por mudanças drásticas, né, durante a história. Há vários mil anos atrás, o Egito, por exemplo, era uma potência, né, mundial. Não sei se o país mais importante, mas sem dúvida um dos mais importantes, não só a nível econômico, mas de conhecimento, enfim. E tantos anos depois, aquele que era um país tão forte, hoje em dia, a nível econômico, por exemplo, não é mais. E a gente pode pegar vários exemplos na história que passaram por mudanças drásticas assim, né? A Grécia, por exemplo, o Império Inca, o Império Maia, a Pérsia, que hoje é o Irã, e que, por sinal, tem um fato engraçado. Na verdade, o país sempre se chamou Irã, mas na língua pérsia, a Pérsia era Irã, que se falava. Mas enfim, essa foi uma reflexão que eu fiz nesses dias, né? Como as coisas mudam, umas mais rápidas que outras, né? Na história da humanidade. E a gente pode pensar dessa maneira também no futebol, né? Ideias de jogo que antes eram vistas como ideias de sucesso, hoje, por exemplo, não são vistas assim. As de hoje, possivelmente daqui a algum tempo, não serão vistas da maneira que são vistas hoje. Falando agora de coisas relacionadas ao jogador e à jogadora, antes falava muito em posição, né, desde uma perspectiva mais rígida. Hoje se fala em função, desde um paradigma mais aberto, né? E aí, fazendo um paralelo com isso, Camilo, esses dias teve um vídeo que foi bastante falado, de uma entrevista que o Riquelme deu para a ESPN Argentina, se eu não estou errado. Você viu também, tenho certeza, porque interagimos no Twitter por conta dessa entrevista, em que ele falou que o Sérgio Busquets, né, o camisa 5 da equipe do Barcelona, né, e que joga na função de 5 também, ele acostumou mal o mundo do futebol, porque, segundo o próprio Riquelme, ele fazia funções de 10. Ele tinha características de um jogador camisa 10. E que hoje todo mundo acha que o 5 tem que fazer coisas do 10 por conta do Sérgio Busquets. E ele falou outras coisas também na entrevista, mas esse ponto, para mim, foi muito pontual, desculpa ser redundante, mas foi muito importante porque, de fato, na minha opinião, esse é um pensamento que faz parte do futebol de maneira geral, né? Eu posso falar, claro, eu não vou falar nem do Brasil, porque o Brasil é muito grande, mas eu me arriscaria a dizer o Brasil também, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas de maneira geral, no Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, é o pensamento geral das pessoas que consomem futebol. E aí eu não vou entrar nem no mérito das pessoas que trabalham no futebol, porque acho que também não vou generalizar assim, que acredito que a cabeça já tem mudado muito. Mas acredito que a maioria das pessoas, por exemplo, dos torcedores, pensa que um zagueiro, por exemplo, deve só defender. Ele deve primeiro se preocupar em defender, né?
defender a baliza própria. Se tiver que dar chutão, tem que dar. Tem que tirar o perigo dali, entre aspas. A frase famosa aqui bola pro mato que o jogo é de campeonato. Assim como o pensamento é que o goleiro tem que primeiro evitar tomar gol. Só que a gente vê que o atacante também tem que fazer gol, não tem que marcar. E essa também ela é muito vista, inclusive por vários comentaristas que criticam muito os jogadores mais próximos, que jogam na maior parte do tempo mais próximos à baliza, porque também participam do processo defensivo, do processo de recuperação, né? Então esses jogadores, coitados, são muito criticados por esses comentários. Mas hoje em dia esse paradigma tem sido quebrado, né, Camilo? O goleiro, por exemplo, o zagueiro, eles em equipes que tentam jogar através da bola, tentam se organizar através da bola, tentam chegar na baliza adversária, começando aí, construindo o seu jogo desde uma zona de saída e tal. Esses jogadores são fundamentais para essa construção, né? A gente vê cada vez mais goleiros que têm uma qualidade de passe absurda. A gente pode pegar, claro, sempre o exemplo do Ederson, do Ter Stegen. Aqui no futebol brasileiro também, o Everson do Santos é um goleiro que tem muita qualidade. Tinha um goleiro do Fortaleza também, o Felipe. Agora me fugiu o sobrenome dele, um canhoto, uma qualidade de passe absurda. Então, assim, isso tem sido quebrado no jogo, né? As equipes têm precisado cada vez mais de jogadores que saibam jogar, independente da sua função. Eu não vou usar nem mais a palavra posição. E eu queria saber a tua opinião em relação a esse assunto, Camilo. Tenho certeza que você entende futebol dessa forma também, né? Com esse dinamismo, que de fato é o que é a vida. E eu acho que o futebol ele é muito representativo nesse sentido, né? É um esporte que ele representa muito bem o que de fato é a vida em qualquer vertente. Uhum. Mas é isso. Queria saber qual a sua opinião, Camilo, nesse assunto. Legal. Fala, Pedro, fala todo mundo. Eu estava ouvindo aqui com muito interesse, né? Isso que Pedro estava falando, porque sim, acho que a história da humanidade está cheia de exemplos de verdades, né? Que num momento determinado eram tales, né? Eram verdades, mas que depois a ciência ou a própria prática foi demonstrando que não eram tão verdade, né? Eu ultimamente estou consumindo muito podcast, né? Aqui nos Estados Unidos. Eu já falei, acho, alguma vez aqui que eu decidi não consumir mais Netflix, né? De segunda a sexta. Então, à noite, quando estou quase para ir a dormir, começou a ver e ouvir podcast, né? E tô ouvindo um que eu acho muito interessante, que eu tenho nenhum problema em recomendar aqui, que é o podcast do The Impact Theory, se chama. Que é um podcast que traz muitas coisas e que tem a ver com desenvolvimento pessoal, também algumas questões mais profissionais, né? Tem nutricionista, tem experto em sonho, né? Em como melhorar o nosso descanso a partir de umas dicas bem simples, como melhorar a nossa linguagem, né? Para ser mais assertivos e nos comunicar melhor, né? Então vão experts de todo tipo nesse podcast, eu acho muito interessante. E tinha um convidado que falava precisamente dessa questão, né? Que, por exemplo, até o ano 1954, a crença era que era impossível correr uma milha em menos de 4 minutos, né? E foi o Roger Bannister, né?
quem foi o primeiro em baixar esse tempo. E claro, até esse momento, a galera falava que se você tentava fazer, o seu coração podia chegar a explodir. Imagina, Pedro. Imagina. Entendeu? Então, isso é uma amostra de como, às vezes, as crenças e o que está considerado como verdade absoluta realmente é mutável, né? Totalmente imutável. E como as nossas verdades, as nossas realidades são bem dinâmicas, né? E você tocou a questão das posições, né? Por exemplo, que eu acho que, infelizmente, ainda continua sendo uma questão que para muita galera é uma verdade inamovível, né? Esse cara joga de lateral esquerdo e é isso. E o lateral esquerdo é isso, entendeu? E tem até uns fundamentos por posição, né? Fundamentos que não é nada mais rígido, né? que fundamentos. E claro, eu agora estou treinando jogadores bem novos, né? Como já comentei alguma vez, meninos desde os 12 anos até os 16, 17 aqui nos Estados Unidos. E outro dia a gente estava treinando e estava fazendo um jogo a campo inteiro, né? E um time estava em disposição da bola, né? E estava quase próximo à baliza adversária, né? Olho para trás e tinha um zagueirão caminhando quase no porte da sua própria área. Eu falei, cara, o que faz você aí atrás? Eu sou defensa. Então, temos muitos elementos da questão das posições que ainda estão muito vinculados com esse pensamento mais cartesiano que está vinculado muitas vezes ao conhecimento do futebol, né? Essa separação da realidade, esse desmembramento, né? Da complexidade do futebol, né? E infelizmente isso, na minha opinião, não ajuda os jogadores mais novos e até os profissionais, né? Porque às vezes você começa a falar com um jogador profissional e há coisas que parece que ninguém nunca explicou para esse cara, né? E essa visão reducionista do fenômeno do futebol acaba distorcionando de alguma forma o entendimento do jogo por parte do jogador. E aí o exemplo é o que você falou, né? O caso da fala do Riquelme, né? Que obviamente eu não vou polemizar. Obviamente quem sou eu para polemizar com um craque da dimensão do Riquelme? Só que eu não concordo. Eu sei que ele vai ficar muito preocupado. O Riquelme vai ficar muito preocupado comigo não concordando com ele. Provavelmente ele vai ter não vai dormir. Não vai dormir, vai ter episódios de depressão e tudo mais. Mas não concordo, né? Eu não enxergo o jogo desde a perspectiva do camisa 10, o camisa 5, o camisa 9, o camisa tal. Eu enxergo o jogo desde a perspectiva dos jogadores. E para mim, quem está no campo joga. E não tem que jogar nem ao modelo, não tem que jogar ao conceito, não tem que jogar a posição, tem que jogar o jogo. E, obviamente, a partir de umas possibilidades de interação, né? Agora, se nós, como treinadores, e eu sei que muitos dos nossos ouvintes, né, são treinadores da formação, se nós vamos olhar aos nossos jogadores com esse prejuízo, né, de então esse jogar de camisa 5, então ele só pode fazer o que tradicionalmente é considerado as funções do camisa 5. Qualquer coisa que saia desse padrão está errado.
de verdade, vamos olhar o desenvolvimento dos jogadores desde essa perspectiva, ou vamos permitir eles criar coisas novas, ou vamos possibilitar a aparição de comportamentos que talvez não são considerados como tradicionais, não sejam considerados como habituais, mas que podem ser eficientes, né? E que podem dar uma nova dimensão ao jogo de um jogador que preferentemente participa do jogo desde determinados espaços, né? Pirlo foi um meia central, né? E sim, e Busquets também, e Paulinho também. São caras diferentes e cada um joga o jogo desde uns espaços parecidos, mas cada um com as suas possibilidades e cada um com a sua capacidade para interagir com o contexto. Então nós, como treinadores, quem somos para falar o que está certo, o que está errado, né? O futebol é dinâmica, o futebol é interação dinâmica entre as minhas possibilidades com as possibilidades do meu time, com as possibilidades dos meus companheiros, com as possibilidades que oferece o meu adversário. Então, quem sou eu para falar que o Pirlo está errado? Quem sou eu para falar que o Busquets está errado? Quem sou eu para falar que o Gago estava errado, o Redondo estava errado? E quem sou eu para falar que o Paulinho tá errado? Não sou ninguém. Então, realmente eu não sei. Não tenho contexto suficiente para opinar com propriedade das palavras do Riquelme, né? Porque, na verdade, eu não assisti a entrevista completa, só ouvi o trecho, né, da entrevista que apareceu nas mídias sociais, mas com esse trecho não concordo, porque eu acho que o futebol é isso, é interação dinâmica e é reinvenção constante. E, cara, se não fosse o caso, que não existiria o Rinus Michels, não existiria o Cruyff, não existiria o Guardiola, não existiria o Arrigo Sacchi, que são caras que foram disruptores, né? Disruptores e até revolucionários, e caras que provocaram mudanças até nas regras do jogo, né? Porque por conta da Holanda, do Rinus Michels, teve variantes na regra do impedimento, do fora de jogo, né? São caras que estão tão adiantados à realidade que oferece o jogo, que o jogo vai atrás deles, né, para ajustar o regulamento a essas novas invenções, né? Então, realmente, limitar desse jeito ao desenvolvimento de um jogador, tenha 8 anos, tenha 18, tenha 28, porque eu na minha cabeça tenho que o camisa 5 não pode fazer isso, não pode fazer outro. Como que esse papo, o Barça do Guardiola fez muito mal ao futebol. Legal, tá bom. Eu acho que há outras coisas que fazem muito mal ao futebol, e o Barça do Guardiola, o Ajax do Rinus Michels, o Milan do Arrigo Sacchi, não são precisamente coisas que fazem mal ao futebol. Você sabia que o Adriano Imperador, né, que recebeu esse apelido na Inter de Milão, nas categorias de base do Flamengo, ele era lateral esquerdo? Não. Ele jogava. Agora você imagina se não houvesse alguém aí que tivesse enxergado possibilidades diferentes para ele. Possivelmente nem eu nem você conheceríamos o Adriano Imperador como é hoje, né? E enquanto você estava falando, Camilo, você falou muitas coisas interessantes, e que eu concordo com todas elas, mas teve um termo, uma frase que você falou, que o futebol é reinvenção constante. Eu acredito muito nisso.
E eu vou pegar um exemplo que tem acontecido na minha prática, né? Aconteceu algumas semanas atrás. A gente teve alguns problemas de ter jogadoras fora de treinamento durante um período, ou por conta de gripes, ou por conta de algum tipo de lesão, em que essa jogadora tem que ficar fora uma semana, ou um período um pouco mais longo. E eu e o treinador que trabalha comigo, além dos outros membros da comissão técnica, a gente teve que se reinventar de certa forma, porque se tivéssemos esse pensamento, na minha opinião, rígido, de pensar o jogo através das posições, acho que a gente não conseguiria seguir o processo de treinamento. Mas de certa forma, e assim, esse tipo de pensamento facilitou a aparição de novas dinâmicas e as possibilidades de novas dinâmicas na equipe. E aí vou dar um exemplo básico de jogadoras que estavam acostumadas a jogar numa determinada função, numa determinada zona do campo ali com maior predominância, se é que a gente pode falar assim, e que por conta dessa saída de uma ou outra jogadora, a gente acabou enxergando uma possibilidade nova para ela, né? Além da que ela já tinha, uma nova possibilidade. E isso fez abrir um campo enorme de outras tantas possibilidades para a nossa equipe. Então, assim, eu sempre costumo dizer que às vezes a limitação, né? Ela é super importante para facilitação e aparição de comportamentos criativos, de novas dinâmicas, de novas sinergias. Então, assim, às vezes a gente pensa nos limites como algo só negativo, né? E quando, no meu ponto de vista, não é. Acho que isso depende da maneira que a gente encara isso. Agora eu tava lembrando, quando você falava, tem uma conferência do Marina, né? Do José Antonio Marina, um pedagogo e filósofo espanhol que, para mim, uma lenda, né? Uma das minhas absolutas referências é o José Antonio Marina. A minha também. E nessa conferência ele falava que uma coisa são as propriedades, né, de uma pessoa e outra são as suas possibilidades, né? As possibilidades não estão determinadas pelas propriedades. As propriedades são: você é alto, é baixo, é mais magro, mais gordo, mais rápido, mais lento, mais ou menos forte, tudo mais, né? Essas são as propriedades. São questões totalmente mensuráveis e objetivas, né? Mas depois estão as possibilidades, né? Com todas essas propriedades e com tudo isso que você sabe e com tudo isso que você gosta de fazer, vamos ver o que somos capazes de ajudar você a fazer com isso. O meu papel como treinador é ver as propriedades dos meus jogadores e ver as possibilidades atuais, mas imaginando possibilidades futuras, né? Para ajudar esse jogador a desenvolver esse potencial numa direção. Ajudar esse jogador a... Vamos ver com o que você sabe, o que você sabe fazer. Entendeu? Porque o futebol é ação, né? E o ser humano é imaginação, é projeção no futuro, né? Então, nós, com nossa subjetividade própria de treinador de futebol, somos as pessoas que têm que ajudar a desenvolvimento desse jogador. Temos que ajudar esse jogador a ver com as suas propriedades o que ele consegue fazer. Hoje, até já para encerrar, né, que o episódio ficou longo mais uma vez, um amigo, né, falava que ele tem que preparar um trabalho para aplicar a um posto de trabalho, né?
uma vaga de trabalho. E uma das coisas que nesse outro clube, nesse outro trabalho, estavam pedindo para ele era a questão da recoleta de informação e o tratamento dessa informação, né? E a gente falava de inúmeras fontes de informação, né? Tem uma informação que é objetiva, né? Que é a data do GPS, a data estatística, né? Tudo que pode ser o Big Data e tudo mais, né? Mas, desde a minha perspectiva, a visualização do jogo também é uma fonte de informação, né? E atender às possibilidades dos jogadores, né? Também é uma fonte de informação. E o tratamento, e também uma parte do tratamento dessa informação. Entendeu? Porque, cara, se não for o caso, traz um físico, né? Que só veja a data e tome as decisões da equipe baseado nessa data, nesses números. Mas não é isso, porque o futebol não é isso. O futebol tem muito espaço pela subjetividade do jogador e pela subjetividade do treinador. Isso aqui não é beisebol. O beisebol não tem subjetividade. O beisebol é número, porque o beisebol não tem interação. Entendeu? A interação que tem no beisebol é diferente, insignificante comparada com a interação do futebol. Entendeu? Então, ainda o fator humano, o fator da subjetividade de quem interpreta essa informação, né, é muito grande no futebol. A importância, o valor é muito grande. Por isso, os times do Guardiola são os times do Guardiola. Por isso, Klopp é Klopp. E por isso, Mourinho é Mourinho. Porque se for só ler a data, né, e atuar baseado na data, então qualquer um pode fazer. Vai pegar um cara experto em estatística da Universidade de Stanford, né, nos Estados Unidos, e vai ganhar a Champions League. E não funciona desse jeito. Mais uma vez, cara, o vantagem posicional começa falando dos Incas e acaba falando da Universidade de Stanford. Realmente, cara, é uma coisa incrível. Por isso que é tão gostoso fazer, Camilo. De verdade. Porque a gente não segue roteiros, entendeu? A gente tem ali o tema de início. Não vou nem falar tema principal, porque na verdade não é. E a partir daí a gente se desenrola e vai falando o que vem à cabeça. Não sei se isso é bom ou ruim, mas... Eu acho enfim, que a gente tá aí. Tem um motivo... Já pra terceira temporada. Tem um motivo pelo qual os nossos ouvintes preferem os episódios com convidados, né? Pode ser. Pode ser. Vamos enfim, Fala. Mas antes de terminar, eu acho que seria interessante, já que a gente está falando sobre dinamismo, enfim, acho que seria interessante você indicar para os ouvintes um vídeo que você fez no YouTube sobre os espaços de fase. Acho que é um vídeo claro, interessante. Eu posso até deixar o link na descrição do YouTube, né? Que eu acho que essa questão dos espaços de fase é bem interessante e tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Esse dinamismo nos papéis dos jogadores, né? E como uma forma diferente de entender e interpretar o jogo, que pode ajudar os jogadores a compreender o jogo, a interpretar esse jogo desde uma perspectiva muito mais ampla e que faz muito mais sentido com a realidade do jogo. Não falei a lógica, né? Porque eu não acredito nisso muito da lógica do jogo, mas com a realidade, que é uma realidade dinâmica, né? Perfeito, Camilo. Grande Paco Ceirolo, hein? Quem sabe um dia pode ser um dos nossos convidados, né? Quem sabe? Vamos trabalhar para isso. Tomara que sim. Tomara que sim. Enfim, chegamos ao final de mais um episódio do Vantagem Posicional e nos vemos na próxima. Abraços.